Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à quarta aula prática da disciplina de Controle e Automação de Processos. Você já me conhece, eu sou o professor Paulo Brunieira, seu professor da disciplina de Controle e Automação, ok? Então, na aula prática de hoje, na aula prática de número 4, nós vamos continuar estudando sobre os dispositivos controladores lógicos programáveis, tá? E a linguagem ladder. Na aula prática de número 1, você aprendeu a estruturar um problema por meio de um fluxograma, o qual, a partir desse fluxograma, pode-se estruturar um algoritmo utilizando qualquer outra linguagem de programação. Você sabe que no CLP são 5 linguagens utilizadas, não é? Linguagem de texto estruturado, por exemplo, não é? Lista de instruções, Graph7, Ladder e FDB, das quais as mais utilizadas é Ladder e FDB, tá? Na aula de número 2, você resolveu um problema, não é? Implementou a solução de um problema utilizando o algoritmo, programou um algoritmo na linguagem do tipo FDB, resolvendo um problema da caixa d'água, está lembrado? Na aula prática de número 3, você resolveu 2 problemas, o primeiro foi a automação de uma furadeira de bancada, por meio, utilizando um CLP, bem como a linguagem, programado com a linguagem ladder. O segundo problema proposto na aula prática de número 3 foi a implementação de um algoritmo que representa o funcionamento de um semáforo, né, tendo o tempo lá para a lâmpada verde, amarelo e vermelho, cada um em o seu tempo. Então você utilizou e parametrizou, construiu um algoritmo por meio da linguagem ladder. E hoje nós vamos continuar estudando essas implementações também com a linguagem ladder, a mais utilizada na automação industrial. Lembra-se lá, muito próximo da lógica de contatos, de relés, né, implementados em painéis, em acionamentos de motores, entre outras cargas industriais. Então esta é a mais utilizada. Sabendo que é a mais utilizada, então nós vamos resolver mais um problema. E o problema de hoje é bastante interessante. Por quê? É um problema que você já resolveu de uma outra forma lá na disciplina, não é, de eletrotécnica, ao qual você acionou motores, realizando partidas de motores. Hoje nós vamos fazer uma partida indireta de um motor de indução trifásico. Mas antes de chegar lá na proposta do estudo de hoje, da aula prática de hoje, eu convido a você a refletir sobre esse estudo de hoje. Vamos lá. Bom, para trabalhar com o CLP, olha, novamente, né, nós vamos iniciar o estudo sobre o CLP e a linguagem ladder, né, não fica de fora a integração de sistemas de automação para um processo, para resolver um problema de um processo, tá? Então, iniciaremos o nosso estudo, tá, sobre o CLP e a linguagem ladder para automação de um sistema, né, de um processo, discutindo o método aí de construção de algoritmos. Vamos lá implementar, né, uma solução por meio da linguagem ladder. E novamente, olha, há diversos métodos correlatos que podem também ser aplicados no dia a dia de grandes indústrias. Então, o que você vai montar hoje, né, nesta aula prática, vai estudar nessa aula prática, você vai encontrar aí como desafio, não é, no dia a dia da indústria. Então, são motores, né, de indução. Volto a reforçar, né, como já disse nessas aulas, o qual nós trabalhamos juntos aí, hoje, né, a quarta aula prática, poderia ter mais para aprender mais, mas fechamos aí na aula prática de número 4, o qual você recebe um conhecimento mais do que suficiente para começar a trabalhar com o CLP. E conforme nós já discutimos, não é? O motor de indução, ele é um conversor eletromecânico mais utilizado na indústria. Sendo o conversor eletromecânico mais utilizado na indústria, tá? Técnicas ou estratégias de acionamento são estudadas o tempo todo e são desenvolvidas e aplicadas para que esses motores resolvam o problema na indústria. Tá? Então vamos à nossa situação geradora de aprendizado. Pensando em nossa aula prática de hoje, você como engenheiro, né, é convidado para solucionar um problema, tá?
de um processo industrial. Olha só, você como engenheiro, né, em várias situações vai estar aí resolvendo um problema. Você chega com uma solução ali, né, de um determinado processo, né, vai aplicar os seus conhecimentos para analisar a situação problema. A partir dessa situação problema analisada com seus conhecimentos, né, você vai problematizar essa situação a fim de levantar todos os conhecimentos que serão aplicados ali, né, para propor a solução. Você vai chegar ali como salvador da pátria, né? Vai analisar a situação problema, vai problematizar, levantar todos os conhecimentos necessários para propor a solução e entregar o produto final para o seu cliente, sabendo que esse produto final para o seu cliente é a representação desta solução em forma de algoritmos para a programação. E para a programação do quê? De controladores lógicos programáveis, o CLP, o qual você também, além de entregar, vai instalar e vai resolver o problema aí do seu cliente. Então, os objetivos de forma direta, não é estudar os conceitos de programação para CLPs, bem como utilizar a linguagem ladder para a automação de processos. Você fala, poxa, professor, mas todas as aulas nós estamos programando, vendo os conceitos de automação. É isso que nós fazemos? É esse ponto, né, em automação? Veja bem, toda a ciência que você estuda, toda a ciência que você estuda no curso de engenharia, todas as técnicas que envolvem a engenharia, elas precisam ser aplicadas. Para aplicar, não é, essas soluções, para aplicar essas ciências, todos esses conhecimentos em forma de solução, você precisa de ferramentas. E o CLP, por meio de suas linguagens de programação, é mais uma ferramenta que você pode utilizar para resolver problema na indústria. Como, por exemplo, implementar, não é, um acionamento de uma máquina, fazer uma comparação, uma multiplicação, né, um tipo de controle, o qual você precisa aí desses dispositivos controladores para embarcar as soluções, para fazer com que essa técnica ela funcione. Então não adianta ter todo um conhecimento teórico, ter todo ali um conhecimento daquela ciência, se a gente não consegue implementar. Olha, eu sei como realiza uma partida estrela-triângulo, eu sei como aciona o motor elétrico, como ele funciona, como é feito, mas se alguém pede para você, implementa a partida, né? Monta aqui um sistema de acionamento. Com o que você vai utilizar? Quais as ferramentas que você vai aplicar à técnica de acionamento? Como? Uma dessas ferramentas, olha, é utilizando lá a lógica de contatos, dispositivos eletromagnéticos, conforme você utilizou lá na disciplina que você realizou os acionamentos com os motores, contator, botoeira, entre outros dispositivos, não é? E hoje, não é? Na aula prática de número 4, você consegue aprender esse mesmo acionamento, mas aplicando aí uma estratégia de programação, utilizando a linguagem ladder. Tudo bem? Então vamos à nossa situação aí, problema, qual é a prática de hoje, qual é o desafio que você tem para resolver na aula de hoje. Me acompanhe. Bom, como estrutura, só para revisar, tá? Novamente, você irá utilizar o software Zero, disponível no link, tá? Então, versão 5.0, tá? Então, está disponível aí no link, tá? Você tem toda essa condição para baixar o software e utilizar o software. E a proposta da aula de hoje, tá, é implementar uma partida estrela-triângulo. Olha só, primeiro o motor parte em estrela, depois vai para triângulo, dependendo do nível de tensão disponibilizado na rede, não é verdade? E aí você tem condição, tá, de tocar um processo. E qual é esse processo? Hoje a ideia é implementar a partida estrela-triângulo de um motor de indução trifásico, tá? O qual é utilizado em uma moenda de cana-de-açúcar. Então, um desses motores aqui, né, utilizado na moenda, nós vamos utilizar aí uma estratégia de acionamento, tá? Para a partida estrela-triângulo. Essa partida estrela-triângulo, você vai realizar
né, para a moenda, sabendo que pode ser utilizado aqui, né, uma partida estrela triângulo em uma moenda, por quê? A moenda parte aí a vazio, o motor em estrela parte com 1/3 do torque, depois de um tempo ele vai entrar em rotação nominal, vai para triângulo e trabalhar com 100% da sua potência nominal, torque nominal, e aí sim é possível colocar carga nessa moenda, tá? E a partir daí nós vamos chegar na implementação. Mas como é feito uma partida estrela-triângulo? Como que é feita uma partida estrela-triângulo? Partida estrela-triângulo, tá? Ela é normalmente, de forma mais fácil de ser encontrada, mais tranquila de ser encontrada, da forma que você montou, por meio de acionamentos eletromagnéticos, que tem lá um estágio de controle, não é? Ou comando, o qual tem lógica com vários dispositivos, né? Por exemplo, contatores, olha, bobina de contatores, tá? Relé temporizador, o qual você já estudou em outras ocasiões, tá? Botão para desligar, botão para ligar, contatos de selo. Então, a nossa ideia aqui hoje, a ideia da aula prática de número 4, é substituir quase todo esse comando, não é? Restando aí as botoeiras para ligar e desligar, tá? E, lógico, as bobinas aí dos contatores, né? As bobinas aqui dos contadores, menos o relé temporizador, substituir tudo isso por um diagrama, né, em ladder, né? Em um diagrama da linguagem ladder, tá? Então, nós vamos substituir todos esses pontos aí. Entretanto, vamos relembrar aqui rapidamente como é que funciona essa partida, tá? Permita-me, olha. Assim que acionado o botão S1, os contatores, tá? As bobinas dos contatores, tá? A bobina aqui dos contatores, permita-me aqui, tá? Do K1, tá? E contator K3, esses contatores, eles serão energizados, tá? Então, assim que partir, né? Apertar aqui o botão identificado como B1, os contatores K1 e K2 são energizados, bem como o contator, né, a bobina aqui responsável pelo relé temporizador. Então, entra em funcionamento, olha, fecha aqui o contato de força do K1, fecha o contato de força, tá? Do K3, vamos só revisar aqui um ponto, vamos começar aqui. Tem um pequeno detalhe aqui, tá? Vamos pegar aqui, né, nesse esquema aqui, está identificado aqui um pouquinho diferente, né? Está identificado um pouquinho diferente, não tem problema, a gente vai adequar o nosso sistema, tá? Permita-me aqui, olha, o B1 quando fechado, neste caso aqui, tá? Ele fecha o K1 e fecha, tá? O K3, então fecha K1 e fecha K3. Permita, como que o professor identificou aqui, tá? Acabou mudando a posição. Se a gente pegar aqui o comando, olha, ele tem que fechar o K1, olha só, fecha o K1, e depois ele fecha o K3, tá? Que é o fechamento aqui em estrela, tá? Que é o fechamento em estrela, a gente curto-circuita lá 3 dos bornes do motor, tá? E aqui fechamos com o contator esse ponto. Então, em primeiro momento, né? Em primeiro momento, fecha-se K1 e fecha-se K3. No mesmo momento que é fechado K1, não é? E é fechado K3, também é energizado o relé temporizador, tá? Responsável por contar o tempo. Qual o tempo? O tempo que o motor leva para sair da inércia e chegar até a velocidade nominal, ou seja, para o motor partir. E isso depende da potência do motor, por isso tem que ser estudado, né? Se é um motor de 1 CV, ele vai partir mais rápido. Se é um motor de 200 CV, ele vai demorar um pouco mais. Então, esse coeficiente é fornecido pelo fabricante ou por meio de um estudo prático, tá? Vai lá, faz um ensaio com a máquina e verifica essa ligação. Então, novamente, olha, tá? Em primeiro momento, assim que B1 é fechado, vale ressaltar, tá? O contator K1 e K3 é fechado e inicia a contagem do relé temporizador, fechando aqui também o K1 e fechando aqui também o K3. E o motor parte em estrela, não é? Com as tensões reduzidas, tá?
Depois que esse contator, esse relé temporizador realiza a contagem, olha, por exemplo, 30 segundos, né? Contou 30 segundos, o que vai acontecer? Esse contator sai de operação e fecha-se esse contator, fazendo com que aí nós tenhamos o fechamento em triângulo, saia de estrela e venha para triângulo. Essa é a estratégia a qual você tem que implementar uma partida estrela-triângulo. Tudo bem? Então, esse diagrama de força, tá? Esse diagrama de força continua, é o fechamento necessário lá para a máquina, tá? Esse diagrama de força continua, e o de comando será substituído por quem? O de comando será substituído pelo nosso CLP, que pode ser acionado também à distância, né? Por exemplo, tá? Vamos colocar botoeiras hoje, entretanto, ele também pode ser acionado aí por meio de uma comunicação com rede, entre outras situações. Então, essa é a nossa tarefa, substituir, tá? Esse diagrama de comando por um CLP. E a partir daí nós vamos analisar o que é necessário, né? Por exemplo, o que desse comando será a entrada para o meu CLP e o que será a saída? Visto que os contatores, olha, as bobinas dos contatores serão acionados agora lá pelas saídas do CLP. Q1, Q2, Q3, entre outras saídas, tá? Essas saídas serão, né, por exemplo, o K2, olha, vai ser ligado lá no Q2, entre outras situações, tá? Entre outras situações. Então, seguindo esse ponto, coloquei uma tabela aqui no slide, você pode perceber que aí no seu material essa tabela não está disponibilizada, não é? Justamente eu solicito aí como atividade que você construa essa tabela, pode ser feita na mão, pode ser feita aí no bloco de anotação, né? Em um programa dedicado aí para realizar essa tabela, tá? Então fique a seu critério. Entretanto, toda vez que nós vamos construir uma automação, nós temos que construir uma tabela que conste tanto as entradas quanto as saídas. O que será de entrada para o meu sistema e o que será saída para o meu sistema. Então, como entrada, nós estamos destinando aqui o botão B0 e o botão B1. Se a gente procurar aqui no sistema, o botão B1, ele é responsável por ligar o sistema. Esse nós conectamos na entrada I2, tá? Da mesma sorte, o botão B0 nós conectamos na entrada I1. Ok, essas são as entradas. Botão para ligar e botão para desligar. Pode ser invertido, professor? Pode trocar essa sequência? Posso utilizar outras entradas? Pode utilizar outras entradas, sem problema nenhum, tá? Desde que seja especificado na tabela. E como saída? Como saída nós teremos os 3 contatores, tá? Como saída nós teremos os 3 contatores, o qual são nomeados aqui de K1, K2 e K3, onde o K1 é ligado no Q1, K2 no Q2 e o K3, tá? E o K3 é ligado na saída Q3. Então, dado aí, né, a análise da partida, a substituição, automatizando aqui esse diagrama de comando, nós definimos aí uma tabela que consta tanto as entradas quanto as saídas do sistema. Entradas, botão B0, botão B1. Saídas, contator K3, K2 e K1. E dependendo, lógico, da sequência de fechamento, nós teremos a partida estrela-triângulo, que a ideia é fechar primeiro esses 2 contatores, denominados aqui neste esquema como exemplo K1, tá? E K3, e depois nós temos lá, né, o fechamento do K2 e a abertura do K3, trocando o fechamento da máquina, tá? A partir daí, é possível construir, por exemplo, aquele fluxograma, o qual nós sempre estruturamos a lógica, né? Olha só o fluxograma. Começando lá, né, com o início, depois, perguntando, seguindo o fluxo, né? Perguntando se o B1, botão B1 foi pressionado, que é responsável por ligar o sistema. Se sim, nós vamos ligar os contatores K1 e K2,
Neste exemplo aqui, K1 e K2 são responsáveis pelo fechamento em estrela, tudo bem? Tá? Se não, volta aqui para o loop e fica aqui, ó, rodando aqui eternamente, até que, esperando que alguém pressione o botão B1, tá? Ligou o K1 e o K2, espera-se, por exemplo, 15 segundos, tá? Espera-se 15 segundos, e esses 15 segundos, tá? Esses 15 segundos tá? É de acordo com o motor. Então, esses 15 segundos é de acordo com o motor. Se o motor parte em 15 segundos, vai de 0 até 100% da velocidade, né? Aproximadamente 90, 93, 94%, depende do fabricante, do valor que o fabricante estipula. Nós setamos esse tempo aqui, ó, 15, 20, 30, 1 minuto, dependendo da máquina, tá? Depois de passado esse tempo, desliga-se o contator K2, o contator responsável pelo fechamento estrela, e fecha o contator responsável pelo fechamento em triângulo, tudo bem? A partir do momento que o motor entra em regime permanente, é esse ponto, aí vem a pergunta: o botão B0 foi pressionado? O botão B0 é responsável pelo quê? Por desligar o sistema. Se ele foi pressionado, então continua e vai desligar o sistema, tá? Se não, volta aqui para o fluxo, né, e fica esperando até que alguém aperte o botão e desligue a máquina, tá? Aqui acabou, né? Temos que colocar aqui, né, a ação para desligar o sistema. Então esse é o nosso fluxograma, né? Pergunta se o botão para ligar foi pressionado. Se sim, liga 2 contatores para realizar o fechamento estrela. Espera o motor chegar à velocidade nominal. Troca um contator pelo outro, K2 pelo K3, por exemplo. E aí vai testar o botão para ser desligado ou não, dependendo do botão. Se ninguém apertar, o motor irá funcionar ali de forma contínua. E como é feito isso aí? Como é feito isso, tá? Como é feito isso, tá? O motor, ele tem que ser ligado, os contadores têm que ser ligados, né, de forma estratégica para que o CLP consiga acionar, tá? Por exemplo, olha, nós colocamos aqui, acabou tendo uma inversão aqui na tabela, peço para que vocês corrijam aí, tá? Então, olha só, o B1, na verdade, tá? O B1, na verdade, está chegando aqui no I1, tá? E o B0 está chegando no I2. Só substituir aqui um problema de digitação, tá? Vamos colocar aqui, olha, na verdade, só trocar isso aqui, olha só, tá? O B0, na verdade, está chegando no I2, né? O B0 está chegando no I2 e o B1 está chegando no I1, tá? Então, vocês podem montar a tabela já com essa estrutura, tá? Então, o B0 aqui está chegando no I1, representado por uma chave, né? Um contato normalmente aberto. Assim que pressionado, envio, olha, 24 volts para onde? Para a entrada do CLP, tá? Assim que pressionado, envio 24 volts para a entrada do CLP. Mesma coisa, da mesma forma, o botão B0, assim que pressionado, olha, envio 24 volts para a entrada I2 do CLP, né? Tendo lá na entrada ela ligada ou desligada, a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? Vídeo da configuração. Da mesma forma, nós temos as saídas do CLP, olha, as saídas Q do CLP, um esquema bastante interessante. Esse esquema também, olha, o professor criou e trouxe como resolução. Então, eu peço para que você crie o seu esquema, tá? E esse esquema funciona assim. Quando é acionado a saída Q1 fecha um contato, ó. De um lado, você liga 24 volts, chega a 24 volts nesse contato. Quando você aciona Q1, é representado por aquela lâmpada acesa lá no sistema. O que vai acontecer? Você envia 24 volts para um dos contatos, tá? Você envia 24 volts para um dos contatos. E aí você tem esses pontos para enviar a tensão e fechar o contator, tá? Então, olha, você envia lá 24 volts, por exemplo, para o A1, que recebe a tensão positiva. O A2
já está conectado no terra, tá? Só ajeitar aqui. O A2 já está conectado no terra, olha só. Vamos pegar o exemplo aqui, tá? Do Q3, por exemplo, tá? O Q3, olha, assim que fechado, envia 24 volts para o A1. O A2 já está no terra, então o contator 3 será atracado. Tudo bem? O contator 3 será atracado, tá? E aí a gente consegue manter. O contator 3, ele fica atracado, mandando lá, por exemplo, olha, 24 volts em um contator e o A2 vai para o terra, fazendo com que esse contator feche o quê? Feche aqueles contatos trifásicos, não é? Que são destinados lá à alimentação do motor, né? Os contatos lá trifásicos, olha, os contatos de força, não é? Que são destinados lá para o motor. Então, eles são fechados assim que essa bobina é energizada. Então, o CLP ele vai funcionar como um interruptor aqui, olha. Né? Cada saída aqui ele funciona como um interruptor. Então, dependendo do estado dos botões de entrada, né, nós vamos fechar as saídas, enviar uma tensão para os contatores e fazer com que o motor seja ligado ou seja desligado, ok? Então, esse é a nossa tarefa, esse é o que nós vamos trabalhar. Como revisão, até trouxe alguns pontos, olha, né, que são a simbologia das mais utilizadas aí do ladder, tá? Como são essas simbologias? Como, por exemplo, olha, contato normalmente aberto. É aquele que no estado inicial ele fica aberto, olha. Nós temos essa representação, tá? Quinozélio, por exemplo, ele pode ser representado também por uma chave, ó, né? Aquela chave assim, né? Ó, pode ser fechada ou aberta, tá? Então, tá, temos aqui contato normalmente fechado, tá? Que pode ser representado pela chave normalmente fechada também lá no zélio, tá? Entre outros, como por exemplo, contato sensível à borda, contato sensível à borda de descida ou subida, né? Nós temos os pontos, e a bobina de saída, que lá no zélio nós temos lá o quadrado, né? Então, dependendo do sistema, nós temos essa normatização, tá? Então, dependendo do sistema, nós temos essa normatização. Por exemplo, a Siemens utiliza, né, esses símbolos. Já a Schneider utiliza esse tipo de símbolo. O que importa é que você saiba o que é o contato normalmente aberto, o que é o contato normalmente fechado e o que ele vai influenciar no circuito, tá? Então, esses são os pontos principais, os quais você precisa ter como ideia. Voltando no slide anterior, tá? Todos esses pontos eles precisam ser levados em consideração para a implementação dessa condição, né? Criado pela tabela de entradas e saídas do seu sistema, né? O que você quer na saída? Quando existe uma combinação das entradas. Por exemplo, quando meu botão B1 estiver pressionado, eu quero que feche K1 e K2, ou seja, energize as bobinas K1 e K2 por meio das saídas Q1 e Q2. Depois de um tempo, sai essa e entra essa. Mas e se o botão B0 for apertado? Se o botão B0 for apertado, aí eu quero que desenergize todas essas bobinas, desliguem todas as saídas para o motor parar. Tudo bem? Então vamos seguindo a nossa prática, tá? O qual nós vamos analisar essa implementação lá no software sugerido, que é o software Zélio, tá? Então vamos para a máquina, vamos averiguar, né, esse software. Então, conforme na aula passada, tá? Conforme na aula passada, vamos trabalhar com o software Zélio, tá? Que, conforme eu disse para vocês, esse software ele pode ser aplicado tanto para simular, para testar, para construir o algoritmo, o esquema, tá? Quanto também para transferir essa implementação para o CLP. Então, nós vamos transferir para o controlador lógico programável.
Então, como que é feito isso, né? Esse software, ele utiliza essas representações, né, por blocos, por meio de contatos, normalmente aberto, normalmente fechado, a representação de bobinas e etc. E vai converter isso aqui numa linguagem que a máquina consiga processar, que a máquina consiga ligar saídas, desligar saídas, tá? Então, é assim que é feito esses pontos, tá? Aqui nós chamamos contator, a saída Q1 liga o contator K1, a saída Q2 liga o contator K2 e a saída Q3 liga o contator K3. A partir de estrela triângulo, ela é bem simples. Primeiro, a gente pensar de uma forma genérica, liga-se 2 contatores, independente de quais são, isso depende da estratégia que você monta. Depois de um tempo, desliga um contator e liga aquele terceiro que estava desligado. Depois, lá no comando que vai ser feito, vai ser realizado o fechamento para que você consiga programar o CLP e fazer com que ele execute a tarefa. Então, vamos à nossa simulação, tá? Pedir para rodar. Conforme a outra aplicação, nós começamos com o CLP funcionando e depois nós trocamos, tá? Então, vamos lá. Nenhuma bobina energizada. Tá? Nenhuma bobina está energizada. Quando eu apertar I1, né? Quando eu apertar I1, que é referente ao meu botão B1, tá? Que é referente ao meu botão B1. Então vamos lá. O B1 foi ligado lá no I1, tá? Então vamos conectar esse ponto, olha. Vamos chamar aqui aquelas janelas para ficar mais intuitivo. Aqui embaixo nós temos mostrar ou ocultar as entradas. Vamos mostrar as entradas, olha, entradas digitais. Mostrar ou ocultar as saídas, então está aqui nas nossas saídas. Vamos dar um pulso lá no I1, olha. Ligamos 2 contatores, ó, Q1 e Q2. Ó, Q1 e Q2 estão ligados. O temporizador T1 foi acionado aqui internamente, está contando. Terminou a contagem, desligou o Q2 e ligou o Q3. Olha que interessante. Vamos apertar aqui o botão I2, né, que é o botão, nós desligamos o sistema. Vamos fazer novamente. Um pulso, liga Q1, liga Q2, motor parte em estrela, conta o tempo, sai o contator Q2 e entra o contator Q3, com fechamento em estrela, né? Ou seja, a bobina Q1 e a bobina Q3, que está ligado o contator K3 e está ligado o contator K1. Tudo bem? Então, Q1 ligado ao K1, Q3 ligado ao K3 e aqui está o nosso fechamento. Basta transferir para o CLP, tá? Basta transferir para o CLP. Realizar aí todas as tarefas, tá? Então, olha que interessante. Vamos agora construir esse algoritmo passo a passo, tá? Vamos construir esse algoritmo passo a passo para que você consiga reproduzir aí esta programação. Então, como no outro, tá? Vou fechar aqui a janela, vou fechar a janela, tá? Vou iniciar um novo programa, basta ir no ícone do Zélio, conforme nós aprendemos nas outras aulas. Olha, um novo. Vamos parar a simulação aqui, né? Voltar para o modo edição. Clicar em novo, como se o programa estivesse sido aberto neste momento. Vamos escolher aqui o CLP. Então, o CLP, vamos escolher aqui, clicar no primeiro, ver as opções. Então, já no primeiro ícone já oferece 6 entradas digitais, nós precisamos de 2. E 4 saídas digitais, nós precisamos de 3. E esse programa na linguagem ladder. Então, nós vamos utilizar este CLP, tá? Poderia ser qualquer um outro que tem essas características, mas como o primeiro já oferece, vamos lá. 2 cliques. Abre a janela de programação. Nós vamos montar o circuito. Para começar, olha, vamos fazer a seguinte dinâmica. Vamos colocar aqui as 3 bobinas. Ó, na primeira linha, a bobina Q1. Vamos dar um espaço aqui e vamos colocar aqui a bobina Q2 já na 4ª linha. E já 2 linhas para frente aqui, vamos colocar a bobina Q3. Ó. Então, qual que é o nosso objetivo? Ligar a bobina Q1 e Q2 por um determinado tempo, depois desligar a Q2 e ligar a Q3. Essa é a implementação da partida estrela-triângulo.
Para isso, vamos colocar o botão que representa a entrada I1, normalmente aberto. Logo em série, vamos colocar o botão que representa a entrada I2, que é o botão B0. Então, vamos lá. Isso pode ser alterado aí de acordo com a sua tabela. Vamos ligar até aqui. Tudo bem. Vamos fazer o selo aqui, porque é um contato. Olha, vem o sinal e depois sai, tá? Vamos só pedir para simular para a gente ver essa ideia. Olha, tá? Lá vem um sinal de 12 volts, fecha aqui a entrada e depois sai. Então, a gente tem que fazer um selo. Vamos voltar para o modo adição. Pegar a bobina Q1. Colocar aqui em paralelo. Tá? Então, assim que eu clicar esse ponto, esse botão tem que ser normalmente fechado, né, gente? Igual lá no contato, normalmente fechado. Assim que eu fechar esse contato, eu transfiro os 24 volts para a bobina, energizo ela e ela fecha esse contato auxiliar que faz o selo. Tá? Junto com a energização da bobina Q1, nós vamos energizar um temporizador. Para continuar aqui a contagem, iniciar a contagem do tempo, tá? Para fechamento estrela ou triângulo. Vamos, conforme o exemplo, configurar aqui para 15 segundos. Então, 15 segundos, vamos lá. 0. Opa, o professor colocou aqui mais tempo, né? 50 segundos. Vamos lá, 0, 15 segundos. Dá um OK, tá? Então, nós temos aqui, assim que ligado esse botão, ligo a bobina Q1, fecho o contato de selo, fica energizado mesmo se eu soltar esse botão. E aí, também ligo o temporizador T1 para contar o tempo. A partir do momento que esse T1 ele é contado, né? Lembrando que assim que liga Q1, temos que ligar Q2 também. Então, vamos ligar Q2, né? Dependendo aí de qual situação do fechamento do temporizador. Então, vamos colocar aqui um contato normalmente fechado, olha. Tá? Quando ele terminar de contar o tempo lá, 15 segundos, ele deve tirar o Q2, né, de operação, então ele vai abrir. Tá? Vamos colocar o intertravamento aqui de Q3. Olha, colocar um contato de Q3 aqui normalmente fechado, tá? Então está aqui. O que vai acontecer? Quando nós fecharmos o botão I1, energiza Q1, fecha aqui o contato Q1 e energiza o temporizador 1, que começa a contar um tempo. Ele começa a contar o tempo, neste caso, de 15 segundos. Quando terminar a contagem, ele retira o Q2 de funcionamento e deve colocar o Q3 em funcionamento. Por isso, nós vamos pegar um contato auxiliar. Está aqui, o contato auxiliar normalmente aberto. Insere com ele o intertravamento. Então, vamos lá, o intertravamento de Q2. Eu vou explicar o que é isso. Olha, normalmente é fechado. E aqui nós temos a nossa partida pronta. Assim que é energizado esse botão, transferimos energia para Q1. Q1 faz o selo, mantém esse botão fechado. Da mesma forma, ele alimenta o temporizador T1. T1 começa a contar. A partir do tempo de contagem finalizado, por exemplo, em 15 segundos, ele abre esse ponto, que também está energizado Q2, desliga Q2 e fecha essa linha. Quando ele fecha essa linha, ele energiza Q3. Energizou Q3. Q3, olha o Q3 aqui, ó. Quando o Q3 está energizado, ele abre essa linha, fazendo com que essa bobina nunca ligue quando o Q3 está energizado. Da mesma forma, olha esse contato. Quando o Q2 está energizado, Q3 nunca vai ser ligado. Isso chama de intertravamento. Porque se acontecer de ligar as 3 bobinas de saída ao mesmo tempo, nós temos um curto-circuito lá no circuito de força, e aí os fusíveis irão abrir e fazer com que pare o sistema de funcionar. Então, vamos pedir para simular. Vamos colocar aqui, mostrar as entradas, as saídas, tá? Vamos só reajustar aqui o programa, tá? Então vamos reajustar o programa. Olha o detalhe, né? Ficou energizado direto, né? Nós temos que fazer ele depender de quem? De I1 também. Então, permitam-me aqui a correção. Por isso que é bom ir fazendo e corrigindo. Voltamos no... Sempre quando está simulando. Identificamos um problema, nós temos que parar e voltar no modo edição. Apagamos essas linhas. Olha,
E vamos ligar aqui, olha. Vamos ligar essas linhas nesse ponto aqui. Tá vendo? O qual só vai ligar o Q2 depois de energizado o sistema. Vamos ver se resolveu? Ó. Vamos pedir para rodar. Está rodando, olha. Ok, as 3 desligadas. Clicamos no botão I1, demos um pulso, olha. Q1 e Q2 funcionando. E temporizador 1 contando. Vai terminar de contar. Assim que ele terminar de contar, ele abre Q2 e fecha Q3, olha. Vamos analisar agora pelas saídas aqui, olha. Paramos. Vamos pedir para rodar de novo, tá? Ligamos, olha. Q1 e Q2 funcionando. Vai desligar Q2 e vai ligar Q3. Vamos analisar, vamos lá. Ó, ligou Q1 e Q3. Para desligar o sistema, aperta o botão I2, olha, dá um pulso e desliga o sistema. Novamente, partimos o motor, né? Para-te com as 2 saídas. E vai substituir essa saída por uma terceira saída. Tudo bem? Então, aqui nós fizemos a partir de estrela triângulo. Basta aqui, né, identificar quais são os contatores, né, lá no modo edição, escrever de acordo com a tabela que você montou, né? Olha, aqui é o K1, né? Aqui é o K2, K2. Aqui é o K3. Então, a partir desses pontos, você consegue montar a sua programação, transferir para o CLP e ver se está tudo ok nesses circuitos, tá? Então, agora, nós vamos ver esse programa implementado em um CLP. Vamos conferir. Olha, aqui nós temos uma montagem, qual você já conhece, já utilizamos em uma das aulas, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 3 botões e 3 lâmpadas, tá? Que estão simbolizando aqui as saídas Q. As saídas Q estão embaixo aqui do CLP. Os botões estão ligados nas entradas, tá? No I, aqui em cima, por meio dos bornes, né? Com parafuso, tá? Quando eu aperto um botão desse, eu envio um sinal aqui para a entrada. Então, esse CLP trabalha com 12 volts, não com 24 volts. É um CLP logo da Siemens, o qual nós utilizamos um software próprio, que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí vocês têm a condição de realizar esses pontos aí, tá? Assim que eu montar, né, que eu clicar aqui para partir o motor, qual que é a ideia? A ideia é pegar e trabalhar com os botões. Esses botões, eles sinalizam o quê? Por exemplo, a entrada I1 e a entrada I2. Por exemplo, o botão que liga, né, que é o botão B1, e o botão que desliga, que é o botão B0, conforme o nosso esquema. Da mesma forma que cada lâmpada sinaliza saídas, o qual ela representa contator ligado ou desligado. Poderia, ao invés de ligar a lâmpada, ligar contadores, ligar o motor, fazer o fechamento que nós fazemos. Vamos testar aqui, ó. A partir do momento que eu clico aqui nesse botão, ó, partem 2 saídas, Q1 e Q2, vai contar o tempo, essa vai ser desligada e vai ser ligada essa. Vamos lá, vamos acompanhar. Contou o tempo, olha, desligou essa saída e ligou essa outra saída. Para desligar o sistema, olha, botão B0. Desligamos o sistema. Ligamos de novo. Olha só. Lâmpadas, 2 saídas acionadas, contando o tempo. A partir de um tempo, liga a terceira saída. Vamos analisar agora com o instrumento para verificar a tensão que chega lá nas entradas. Olha, permita-me aqui. Ó, desligamos. Vamos ligar aqui o voltímetro, né, o multímetro na escala de volts. Colocamos aqui, olha, né, a escala de 20 volts contínuo, tá? 20 volts contínuo aqui para medir. Vamos colocar aqui. Temos a opção de acender a lâmpada. Colocar na referência 0 e vamos medir a tensão. Olha, colocamos aqui no 0, vamos medir a tensão que está chegando lá no I1. Ó, vamos acender aqui, apertei o botão I1, ó, chegou 12, soltei, ó, não chegou 0, tá vendo, ó? E continuou aceso. Deixa eu repetir o passo, ó. Apertei para startar o sistema, chegou 12 volts, soltei,
continuou funcionando. Ó. Isso é devido àquele selo que nós fizemos no código. Da mesma forma, olha o botão I2, não está chegando nada. Tá rodando o código, o botão I2 está rodando o código, não está chegando nada aqui. Nós apertamos ele, ó, desligou o sistema, por meio de 12 volts chega na entrada. Solto, o sistema continua desligado e as lâmpadas estão apagadas. E agora nós temos 0 lá no instrumento. Mesma coisa para startar, mais uma vez. Ó, startamos, chega a 12, solto, continua startado. Isso é importante para quê? Para a gente enxergar qual é a importância daquele contato de selo. Então, aquele código que foi construído, né, por meio do software lá da Zélio, da Schneider, ele pode ser construído também no software, por exemplo, desse CLP que o professor tem disponível, que é o CLP da Siemens, modelo Logo. Tá? Esse modelo, ele tem a programação, entretanto, o fabricante ele vende o CLP e vende também o software. Tem software free para usar? Tem, mas ele só é para demonstração. Não tem como a gente transferir lá do computador aqui para a máquina por meio do conector USB que nós encaixamos aqui e ligamos na máquina, tá? Então, nós temos a condição de estar testando, né, de estar verificando outros softwares. Como exemplo, né, isso não cabe aí, não precisa fazer na aula prática, nós finalizamos a aula prática ali no diagrama ladder, mas como exemplo eu vou mostrar para você o ambiente de programação desse CLP que eu acabei de mostrar. Vamos para a máquina novamente para analisar. Então, nós temos a condição, né, olha aqui é o software Zélio, vou minimizar o Zélio e vou colocar aqui, ó, logo, ó, logo versão demo, tá? Versão 8. Este aqui, né, olha só, é a versão de demonstração, né, é só entrar no site da Siemens, digitar logo, né, tem o software para fazer o download, assim como o Zélio, tá? E aqui nós temos a programação desse circuito, como é feita a programação deste circuito. É muito parecido, né, com o Zélio, entretanto, olha só, a simbologia é um pouco diferente, né? Por exemplo, contato normalmente aberto segue aquela norma que nós vimos lá no quadro. Olha, o contato normalmente aberto, normalmente fechado, a bobina, tá vendo? Que é a simbologia que a Siemens utiliza, diferente da Schneider. Então, independentemente do código, nós temos como construir. Olha a simulação desse aqui, por exemplo. Tá? Olha, aqui estão os botões, I1 e I2 que eu estou utilizando, e as saídas, Q1, Q2 e Q3. Ó, cliquei o botão 1, está energizado Q1 e Q2. Ó, Q1 e Q2 e disparou um timer. Contou o tempo de 10 segundos, que eu coloquei só para a gente verificar, mudou, apagou o Q2 e acendeu o Q3. Desligo, o sistema para de funcionar. Para a simulação, tem como rodar. Mas vamos fazer um exemplo para que você aprenda. Tá? Para que você aprenda. Abriu o software da Logo, tá? Abriu o Logo, vocês têm condição. Vamos pegar do zero aqui, ó. Vou fechar o computador, tá? Vou fechar a máquina. Vou abrir aqui, ó, o Logo. Tá? Então, nós temos aqui a versão demo. Vamos pegar aqui, ó, o Logo. Ó. Vamos digitar aqui, ó, Logo. Vamos pegar a versão demo, sem problema nenhum. Poderia ser a versão, né, com a licença. Então, vamos colocar aqui a versão demo. Né, vai abrir o software. Olha, abriu com essa tela. Tudo bem? Acabou carregando o que eu já tinha aqui, ele acaba salvando, mas não tem problema, né? Se não abrir com nada aqui, você vem aqui, olha, embaixo aqui do file, olha, tem uma setinha, tá vendo? Do lado do papel branco, olha só, tá? Aqui você clica na setinha e aí nós temos, olha, diagrama em bloco de função, FDB, que você programou na aula passada, na aula 2, né? Corrigindo, e o ladder, olha, diagrama em ladder, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um novo diagrama, como, por exemplo, o ladder, tá? E aí, nós vamos construir a nossa partida estrela-triângulo. Essa partida estrela-triângulo, nós temos quantas bobinas? Nós temos 3 bobinas. Então, nós vamos pegar aqui as bobinas, olha, clicamos aqui em CO, né, que são as entradas e saídas para selecionar do dispositivo. Vamos pegar aqui, ó, a bobina, ó. Assim que a gente clica, né, já fica ali no mouse uma simbologia, quadradinho, tá vendo? Ó? Clicamos na tela, temos aqui a bobina Q1. Vamos mais um, ó, Q2
e a Q3. Qual que é o objetivo? O objetivo não é fazer com que, ora, ligue essas duas bobinas, ora a bobina Q2 seja desligada e ligue a bobina Q1 e Q3. Ora funcione Q1 e Q2, ora funcione Q1 e Q3, para que seja feita a partir desse triângulo. Ok, então vamos fazer essa programação. Para isso, colocamos uma chave normalmente aberta na entrada, não é? Então, assim que você clica na tela, aqui tem qual é a entrada do CLP que você vai utilizar. Então, I1 é a que nós estamos utilizando. Clicamos, 2 cliques em cima, já vem parametrizado I1. Também vamos utilizar aqui uma normalmente fechada, olha, tá? Que nós vamos chamar de I2, olha só, 2 cliques em 2. Quando clica na tela já vem a bobina, né? Então, só clica com o botão direito, olha, pedir para deletar quando venha mais. Para interligar, olha, ligar aqui um cabo ao outro, é só levar de um ponto, clicar e arrastar de um ponto ao outro, olha. Tá? Então aqui tem um barramento alto de 24 volts ou 12, depende do CLP. Aqui nós temos as saídas, tá? Então lembrando, isso aqui é a título de demonstração para que você entenda que programou em um software para CLP, você consegue utilizar vários outros, como por exemplo 2 fabricantes diferentes, olha. Aprendemos com o Schneider e estamos programando um Siemens, tá? Então vamos lá, em paralelo aqui nós temos que fazer o selo, para que aperte o botão e fique ligado o sistema, lembra lá do sistema que nós testamos, né? Apertamos, foi 12 volts, tiramos o botão, parou de mandar 12 volts, começou a mandar 0. Aí esse selo aqui vai garantir, ó, o selo de quem? Ó, o contato normalmente aberto, mas vamos procurar na lista quem? Q1, que é a bobina que vai mandar ali, ó, Q1. Cliquei novamente na tela aqui, né? Vem um símbolo a mais. Vamos ligar aqui no alto. Para ligar ali de cima, busque aqui o contato, olha. Tá? Se tentar no meio aqui, ele não consegue, sempre nas proximidades aqui. Então, nós temos aqui o selo. Também temos que ligar um temporizador, não é verdade? Nós temos que ligar aqui um sistema de temporizador. E para isso, a gente vai ter que buscar aonde tem esse temporizador. Como, por exemplo, aqui, olha, nos itens, né? O qual nós temos os temporizadores, olha, tá? Então aqui, olha só, o símbolo do temporizador, ó, dá um pulso, ele começa a contar. A gente vem para a tela e coloca o temporizador aqui, ó. Ó, colocamos o temporizador aqui, tudo bem. Vamos ligar ele na linha. Ó, temos que, ó, aqui até ele está permitindo ligar, ó, aqui tudo bem, mas nas entradas ele não permite. Assim que simulado o sistema, esse temporizador começa a contar. E esse temporizador, assim que contar, ele vai tomar algumas ações. Quais ações? Desligar esse Q2 e ligar o Q3. Mas para que isso aconteça, eu preciso colocar contatos aqui que respondam a esse temporizador. Tudo tranquilo? Então vamos analisar. Vamos lá. Para ligar esse temporizador, esse já está ligado aqui, tá ok? Para ligar esse contato Q2, nós vamos fazer esse contato Q2 depender também de Q1. Não é? Quando ligar Q1, ligue Q2. Eu posso ligar direto aqui, ó. Posso ligar direto aqui. Ctrl Z volta, olha. Eu posso colocar o outro contato desse aqui, ó. Quantos eu quiser, é software. Estou programando quantas as linhas forem possíveis aqui a programação. Então vamos colocar aqui, ó. Ó, saímos aqui da seleção do temporizador, voltamos para o CO aqui as entradas, ó. Colocamos aqui mais um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui para cima. Não é I1, clicamos 2 cliques, né? Isso aqui tem que ser o Q1, ó. Da mesma forma que estou fazendo aqui, podemos reproduzir no L, tá? Ligamos aqui no barramento alto. Aqui no meio, eu preciso colocar o quê? Um contato normalmente aberto, que depende do temporizador, não é? Um contato aqui normalmente aberto, não, normalmente fechado, né? Que depende do temporizador. Vamos voltar aqui, clicar com o botão direito, desligar. Olha, normalmente fechado, tá? Que vai fazer com que desligue o Q2 quando finalizar a temporização. Vamos procurar na lista aqui, ó, o T, o temporizador. Então está aqui ó, o contato que depende do temporizador. Ligamos ele. E vamos colocar também um contato normalmente fechado, que é para o intertravamento, que depende de Q3. Vamos lá, o Q3. Olha lá, um contato normalmente fechado que depende de Q3. Vamos ligar aqui o sistema. O que vai acontecer aqui? Quando você acionar o contato I1, você vai energizar Q1. Q1 vai realizar esse selo aqui, ó. Olha só, cliquei novamente aqui, né? Quando clica, ele já vem para a tela, tá? Fechou o contato I1, ele energiza a bobina Q1.
fecha o selo para manter energizado e também inicializa o temporizador. Conta até o tempo desejado, por exemplo, lá 15 segundos, no exemplo, tá? Depois da contagem, ele vai abrir esse contato desligando o Q2 e energizando o Q3, que nós não fizemos ainda. Mas quando eu energizo I1, eu energizo o Q1, fecho o selo e também fecha esse contato, ó, que energiza o Q2. Então, partimos com o sistema fechado em Q1 e Q2, tudo bem? Então, vamos manter aqui a nossa ligação. Ó, vamos colocar um contato normalmente aberto. Ó, de quem? Do temporizador. Olha só, quando normalmente aberto do temporizador. Quando contar o tempo, ele fecha e energiza o Q3 e desliga o Q2. Aqui também eu tenho que colocar o botão I2, não é? Porque é a última contatora ligada para desligar quando eu apertar o botão, né? Que está conectado à botoeira. Então, aqui é o contato I2. Já está aqui, ó. Ok? E aqui também o intertravamento, tá? Relativo a essa bobina. Quando essa bobina estiver energizada, essa não pode estar. Então, o contato normalmente fechado desta aqui nessa linha, tá? Vamos lá. Vamos procurar aqui a bobina Q2. Está aqui, olha lá. Ok, será que vai funcionar? Vamos pensar. Assim que energizado I1, essa tensão é transferida para Q1, que também inicia a contagem do temporizador. Mas Q1 fecha esse contato, mantém ligado o sistema, mesmo se eu desligar esse botão de pulso. Da mesma forma, ela liga essa outra bobina, então fica ligado Q1 e Q2 e um temporizador que inicia a contagem. Iniciou a contagem, quando terminar a contagem, o que é que vai acontecer? Ele vai fechar esse contato e vai abrir esse contato, tirando o Q2 de funcionamento e colocando o Q3 em funcionamento. O temporizador, 2 cliques, vamos colocar o tempo. Ó. Quanto que é o tempo? Vamos colocar 10 segundos para testar. Ó, colocamos lá 10 segundos para testar. E vamos fazer a simulação. Colocamos no modo simulação, né, esse ícone aqui do lado do transferência para ladder, olha, está aqui o ícone para transferência, tá? Colocamos aqui na simulação e podemos, ó, já está rodando. É só apertar os botões e verificar a saída. Só se eu apertar o botão I1, liguei Q1 e Q2 e disparei o temporizador, ó, conforme previsto. Conforme previsto. Terminou, ele tirou de operação Q2 e colocou em operação Q3. Esse código é o que está rodando no experimento que eu mostrei para vocês. Voltamos para o experimento para ver. Vamos lá no experimento para ver, olha. Para relembrar. Tá? Naquele mesmo código, inicio a contagem, ligou 2 botões, Q1 e Q2. Aquele temporizador disparou e vai trocar Q2 por Q3, olha. Q2 por Q3. Vai estar funcionando aqui o motor com fechamento em triângulo. Caso seja necessária a parada, só desligar esse ponto. Você pode perguntar, professor, mas aqui você está usando a botoeira também, né? Não poderia utilizar lá os relés, os contatores, em vez de utilizar o CLP? A gente tem que entender, conforme no exemplo da furadeira, que esse botão pode ser substituído por um sensor. E esse também por um sensor. Bem como isso aqui pode vir um sinal à distância. Pode vir um sinal de outro dispositivo. Tá? Então, aí nós temos a condição de poder testar estes dispositivos. Tá? A gente vai testar estes dispositivos. Então, a partir do momento que você aprende a estruturar a lógica, você consegue programar em qualquer software, conhecendo, lógico, a parametrização daquele software, bem como também trabalhar aí com qualquer linguagem. Então, o que eu quero que você entenda é que pegamos um problema para resolver na indústria, vamos estruturar essa situação problema, tá? De que forma? Montar uma tabela para ver o que é entrada e o que é saída do meu sistema. Definir o que é entrada e o que é saída? Ok. Como é que as saídas vão responder em relação às minhas entradas? Depende da combinação que eu tenho nas entradas, eu tenho uma saída ligada ou desligada. Então, eu preciso estar verificando isso, contando o tempo ou não contando o tempo. É um passo importante. Definiu o que é entrada e o que é saída? Estrutura a lógica. Né? Por exemplo, uma das ferramentas que você pode utilizar e que foi apresentado aqui na aula prática, 1, 2, 3 e 4, é o fluxograma, que te dá uma ideia de como é que o seu sistema tem que funcionar. A partir daí,
vamos escolher uma linguagem para programar. Como você viu, olha, o software, o Zélio, né, que é um CLP da Schneider, utiliza o software próprio, o Zélio Soft, que você consegue programar em FDB e em ladder. A Siemens, olha, o logo que o professor mostrou no experimento, você consegue programar em CLP, consegue programar em ladder e também em FDB. Basta implementar a lógica de programação. Tudo bem? Então eu me despeço por aqui, agradeço a sua companhia aí das 4 aulas práticas, acredito que tenha acrescentado bastante aí no seu conhecimento e até a próxima. Muito obrigado.